Meus amigos e minhas amigas, você, meu telespectador, meu fiel acompanhante de jornada aqui do nosso canal do TendaCast. É um prazer receber você por mais uma vez, acompanhando Pulgadinho aqui em mais uma entrevista. Antes de revelar sobre o convidado que está aqui, eu quero que você dê uma olhadinha para esse botão que está aí abaixo. Esse botão lindo que está olhando para você, está dando esse sorriso maravilhoso. Esse sininho aí à sua direita. Clica nele, aperte lá o botãozinho inscrever-se, ative as notificações para que você possa acompanhar todos os vídeos que nós iremos postar aqui no nosso canal, todas as mensagens que estão sendo postadas, os cortes, para que você possa continuar compartilhando e várias pessoas serem atingidas pelo poder da palavra. Hoje eu estou recebendo um convidado especial aqui, um amigo de muitas datas, um amigo que tem história, pastor Rafael Éder. Meu amigo, é um prazer receber você aqui no TendaCast. E aí, tudo bem? Meu amigo, pastor Rafael Neves, olha, que prazer estar aqui, que privilégio saber que, como Deus tem te abençoado, tem te honrado, é um privilégio muito grande ser seu amigo. Glória e eu a Deus. confesso que eu estava empolgado de estar aqui contigo frente a frente no TendaCast e tenho certeza que vai ser um momento agradável e de muito conhecimento e que vai abençoar muitas vidas também. Eu creio. Eu tenho certeza que será muito forte aquilo que Deus vai fazer aqui hoje. Amigo, nós vamos tirar uma dúvida que as pessoas eles estão procurando aí saber, estão tentando apurar para ver se é verdade. Você parou de comer o churrasco ou não? Isso é levante. Levante. É levante, porque o problema está no coração, não no estômago. Oh, meu Deus. Pronto. Então já respondeu. Gente, quem quiser convidar o pastor Rafael Éder para comer um churrasco, detalhe, compra picanha, não economiza, é isso aí. Não tá bebendo refrigerante, mas você pode Isso levar aí. o suco natural sem açúcar, ele toma posse, tá bom? E aproveitando que mês de outubro é mês de aniversário. Mês de aniversário. Pronto, comemorar. E já tá esperando o convite. Pronto, é isso aí. Meu pastorzão, que alegria estar aqui com o senhor. Obrigado. Estou muito feliz nessa oportunidade que o céu nos concedeu de estarmos mais uma vez juntos, né? Sim, sim. E para falar um pouco da sua história. Amém. Essa história que tem impactado vidas, né? É uma história que ela desafia a lei humana, aonde a gente vê que a ciência não tem mais poder do que a lei de Deus, daquilo que Deus dele determina, né? É verdade. Então, para a ciência não teria possibilidade, mas Deus tem. Deus tem. Deus tem. Rafa, eu sempre digo que todos que Deus tem uma chamada, tem uma história. Todos que Deus tem uma chamada, tem uma história. Tem uma história. Todos. Você olhar para a sua vida, você vai ver que você tem uma história. Verdade. Você tem uma chamada, mas para essa chamada ser executada, precisa-se de uma história. Uau. E a história é descrita por Deus. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram descritos por Ele. Uau. Deus já tem o começo, tem o meio e tem o fim. Por mais que a gente não sabe como que vai ser depois da curva, Deus já tem um controle de todas as coisas. Uau. Isso aconteceu na minha vida, né? Claro que um dia eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Gilmar Santos, um gigante do Álvares Cabral, e ele contou uma experiência. E eu falei assim, Deus, eu já era convertido, eu falei, Deus, me dá uma experiência. E a partir dali, Deus marcou a minha vida através de um acidente automobilístico, né? Onde teve que implantar o meu marca-passo. Para você ter ideia, eu sabia que eu tinha uma chamada, mas eu não sabia como seria a história. Meu Deus! Porque às vezes Deus manifesta através de um dom espiritual, de profecia, de revelação, usando pessoas, e fala bem assim, olha meu filho, eu tenho uma chamada muito grande na sua vida. Até então você sabe que você tem a chamada, mas você não sabe como que vai ser o desenrolar da história. Uau! E a gente precisa saber de uma coisa, Rafa, que a nossa vida ela é cheia de aclives e declives, altos e baixos. Altos e baixos. E que, na verdade, não começa agora. Isso começa quando você estava lá na trompa de falópio da sua mãe. Rafa, veja bem, eu vou entrar um pouquinho na área da ciência para você entender o que Deus é capaz de fazer só para executar uma chamada na nossa vida. Quando antes de nós nascermos, o nosso pai e a nossa mãe se coabitaram. Naquele momento, nós brigamos com mais de 300 milhões de corredores que vinham atrás de nós. Era mais de 300 milhões de sementes vindo atrás de nós
E nós correndo, sobressaindo em primeiro lugar. E naquela ocasião, lá no ventre da nossa mãe, na trompa de Falópio, que são descidas e subidas, porque os altos e baixos da vida não começam agora, começou lá dentro. Uau! E naquele momento, quando você foi colado na parede uterina da tua mãe, e dentro do óvulo você começou a frutificar, o diabo até disse assim, ó, esse aí vai ser cheirador de cocaína, esse aí vai ser bandido, esse aí vai ser homicida, vai ser assassino. Aí veio Deus lá atrás, hein? Lá atrás, Deus veio e falou assim, não, vai ser pastor, esse aí é o meu filho, pastor Eita. Rafael Neves, esse aí é o meu filho, pastor Rafael Éder. E aí o que acontece? Nós vencemos uma corrida maior do que aquela de São Silvestre que acontece em São Paulo, dia 31 de dezembro. Nós ganhamos uma corrida, ou seja, Rafa, quando nós fomos gerados por nossa mãe, nós já saímos como vencedores. Aliás, eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Uau! Se estamos aqui, é porque temos uma chamada. E a nossa história, ela continua sendo escrita por Deus. Meu Deus. E a minha não foi diferente, Rafa. Teve um dia, eu dirigindo um veículo dentro de uma empresa, me deu uma dor de cabeça muito forte. Eu estava cantando o hino Sou Feliz, da Lauriette. Naquele momento, me deu uma dor de cabeça muito forte. Fiquei cego momentaneamente. Desmaiei no veículo. Quando eu desmaiei, Rafa, o meu pé, ele pesou em cima do acelerador, o carro ganhou velocidade e bateu numa árvore. Quando o carro bateu, as ferragens do carro entraram para dentro. Naquela ocasião, quando eu acordei, as ferragens só não tinham pegado as minhas pernas, mas o meu rosto estava inchado, meu peitoral inchado por causa do cinto de segurança e o impacto do meu rosto bateu no volante. Quando eu acordei, o supervisor da empresa, chamado Eliezer, ele olhou para mim e falou assim, fica tranquilo porque Deus está dentro desse carro. Naquele momento, Rafa, o corpo de bombeiros cerrou a porta do carro com a serra elétrica, me levaram para o hospital. Dado o fato do hospital estar congestionado com muita gente, me colocaram no chão do hospital. E o Eliezer ficou sentado na cadeira. De repente, meu amigo, eu senti uma mão tocar o meu ombro esquerdo e dizer assim, a partir de hoje eu estou te aposentando para a minha obra. Uau! Eu achei, Rafa, que era alguém me entregando uma profecia. Toquei no calcanhar do Eliezer e falei assim, Eliezer, chama esse profeta que acabou de entregar uma mensagem da parte de Deus para mim. Ele falou assim, fica quietinho, não tem ninguém aqui. Você deve estar delirando por causa do impacto da batida. Eu entendi que o próprio Deus falou comigo. E aí, Rafa, doutora Flávia Pezin, a doutora que me atendeu, virou e falou assim, olha, faz o eletrocardiograma porque isso é problema de coração. Lembrando que eu tinha 22 anos na época. 22 anos? 22 anos. E aí a doutora Flávia falou assim, isso é problema de coração. Um outro médico falou assim, não, impossível, ele é muito novo. Ela falou assim, faz o exame. Fizeram 2 eletrocardiogramas e constatou uma anormalidade, um bloqueio atrioventricular. E nesse bloqueio era para mim morrer na hora, Rafa. Até hoje a medicina não sabe por que eu não morri. Aí fizeram 2 eletrocardiogramas, o exame ergométrico, o exame do eco, o exame do Holter e disseram, não tem jeito, vai ter que colocar um marca-passo no coração. Hoje, Rafa, quando eu estou parado, meu batimento cardíaco é 34 por minuto. E quando eu estou pregando, meu batimento vai a 230 por minuto. Meu Deus. Toda vez que eu prego, eu sofro uma parada cardíaca. Aí o médico foi e falou assim, olha, toda vez que você prega, você morre, porque você sofre uma parada cardíaca. Aí eu falei com ele assim, olha, de morte nós entendemos, mas de ressurreição é só Jesus que entende. Uau. E hoje eu sou estudado pela medicina do Medical Boston Center, Hospital dos Estados Unidos, e sou estudado pela França. E é isso, Rafa. Meu Deus, isso é muito poderoso. É isso aí. Literalmente, você ouviu a voz de Deus dizendo que você estaria aposentado para fazer a obra dele. Para fazer a obra. E é por isso que nasceu essa frase no meu coração. Todos que têm uma chamada, Deus tem uma história. Todos que Deus tem uma chamada, tem uma história. Tem uma história. E porque sem história não tem chamada. Não tem chamada. Aliás, Rafa, só cresce quem tem história. Todas as pessoas que sobressaíram e superaram na vida, elas têm uma história para te contar. É por isso que quando você vê alguém crescendo, avançando na vida, a gente tem que ter humildade de apertar a mão dessa pessoa e falar assim, olha, não conheço a sua história, mas o fato de você estar onde você está, por certo, você tem uma história.
Daí nasceu outra frase no meu coração: só cresce quem tem história. Só cresce quem tem história. Isso é poderoso. E se você olhar bem pela lógica, pastor, é bem verdade isso mesmo. Não é? Abraão teve história. Isaac teve história. Jacó teve história. José teve história. Moisés teve história. Elias teve história. Eliseu teve história. Esté teve história. Todos têm história. E conectado à história está a promessa. A promessa. Porque Deus, quando faz a promessa para Abraão, não foi só para Abraão, foi para Sara e para Isaac. Consequentemente, quando a promessa se cumpre também na vida de Isaac, não é só para Isaac. Veio Jacó, veio José e, consequentemente, veio até Moisés. O que nós aprendemos aí? Deus nunca que faz uma promessa que não inclua sua descendência. Uau! Pegou aí? Posso repetir essa? Pode. Deus nunca que faz uma promessa que não inclua sua descendência. Por quê? Por quê? A promessa que Deus fez para o Rafael não é só para o Rafael, é para todos. Até os seus netos que não nasceram, bisneto, tataraneto, estão debaixo da promessa que Deus fez para o Rafael. O que é isso? Eu tô arrepiado. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu tô todo arrepiado. Então, nós viemos aqui nesse podcast, no TendaCast, dizer o seguinte: de repente a pessoa que está nos ouvindo está achando que ele está falido, que vai viver uma vida miserável. Então eu vim aqui na qualidade de profeta para dizer que existe uma família antes dessa pessoa e existirá uma outra família depois dela. Por quê? Todo ciclo de miséria vai ser quebrado a partir dela. Uau. Todo ciclo de maldição vai ser quebrado a partir dela. Por exemplo, se tinha maldição de bebida, vai ser quebrado através dela. Se tinha maldição de prostituição, de droga, vai ser quebrado a partir dela. Uau. Porque Deus nunca que faz uma promessa que não inclua a nossa descendência. Os meus filhos que não nasceram já estão debaixo de uma promessa. Uau. Os meus netos que não nasceram estão debaixo de uma promessa. A nossa descendência está guardada debaixo de uma promessa. Que é isso? Pega isso aí, Brasil. Pega isso aí. Isso aqui é uma chave poderosa. Se você não mudar de vida depois de uma palavra dessa, não muda mais não. Isso é uma chave para quem ouvir e pegar. Rafa, Moisés nasce proveniente do ventre de Joquebede. Quando nasce, tem um decreto de morte dado por Faraó. Tratando-se de uma tipologia bíblica, Faraó representa o próprio diabo. Sim. Há um decreto de morte. Sim. E qual é o decreto? Mata todas as crianças. Só que tem um porém. Moisés não era simplesmente uma criança nascendo do ventre de uma mulher. Moisés seria o libertador de Israel. Você está entendendo? Já peguei. Moisés seria o libertador de Israel. Ou seja, enquanto há um decreto de morte na terra, do céu vem um decreto de livramento. Porque Deus muda decretos para que propósitos venham ser concluídos. Deus muda decretos para que propósitos venham ser cumpridos. Isso é forte. Então lá vai. Enquanto Faraó acha que vai matar todas as crianças, dentro da sua própria casa tem uma filha, a princesa. Uau. É que vai cuidar do libertador, que futuramente vai tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Uau. É sobre isso. Então, eu vim aqui para te dizer no TendaCast que Deus muda decretos para que propósitos venham ser cumpridos. Uau, isso é forte. Pastor, uma pergunta que eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de responder. Sim. Você acredita que o diabo mata quem tem promessa? Olha, Rafa, a sua pergunta ela é pertinente porque ela é contemporânea e, de fato, muitas pessoas fazem essa pergunta. Sim. Essa questão de quem tem promessa, a gente precisa estar alinhado ao seguinte: Deus fez a promessa. Agora, cabe a nós, como seres humanos, a ter um posicionamento. Posicionamento. Entendeu? Posicionamento. Porque Deus fez a promessa. Já pensou, Rafa, se tudo que nós fôssemos fazer colocasse na conta de Deus, seria muito fácil. Rafa, guarda isso. Deus não é singularidade, Deus é pluralidade. Deus é pluralidade. É. Quando Deus foi fazer o homem, ele usou a conjugação proverbial no plural. Ele falou assim: façamos o homem. Ele chama o Filho e chama o Espírito Santo e diz: façamos o homem. É por isso que quando é para fazer a obra, Jesus vai dizer: vai de 2 em 2.
Por isso que o cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Quem é inteligente está entendendo. Por isso que ele vai dizer assim: amai uns aos outros, suportai uns aos outros, orai uns pelos outros. É sempre num plural. As pessoas precisam entender que quando Deus faz uma promessa, cabe a nós em ter a decisão de um posicionamento. Deus virou para Josué e falou assim: Josué, manda o povo rodear a muralha de Jericó. Para rodear aquela muralha de Jericó, era 32 quilômetros quadrados. Começava de madrugada e terminava de noite. Uau. Quando foi no 6º dia, o povo murmura. Quando o povo murmura, Deus vira e fala assim: só porque o povo murmurou, fala com eles que amanhã é o último dia, vai ter que rodear mais 7 voltas. 7 com 6 é 13 voltas. Rafa, Deus está dizendo: a muralha vai cair, mas eu quero posicionamento. Uau. Então, assim, se o povo não rodeasse a muralha, a promessa não seria cumprida, não por causa de Deus, por causa deles. Por muitas das vezes, alguém que está nos ouvindo no TendaCast agora vai colocar na conta de Deus e falar assim: Deus me prometeu, por que até agora não cumpriu? A questão não é Deus. Já a questão peguei. é: o que eu estou fazendo para que a promessa venha a ser cumprida? Já peguei. Vamos ser sinceros, Rafa. As bênçãos de Deus, elas passam pelo fato da obediência. Tudo quanto Deus quer fazer na nossa vida requer uma obediência. Porque Deus é assim: Deus quebra protocolos, mas ele não quebra princípios. Deus quebra protocolo, mas não... Opa! Pegou aí? Deus quebra protocolo, mas não quebra princípio. Não quebra princípios. Por quê? Por quê? Vamos jogar a Bíblia de novo. Deus fala assim: Abraão, Sara vai gerar um filho. Ok. Ok? Ok. Já que você falou sobre a questão da promessa. Certo. Deus fez uma promessa. Ok. Não é? Ok. Ok. Só que dentro da casa dela tem uma secretária do lar. Ela tem uma empregada doméstica chamada Agar. Ok. E Deus falou que a promessa é que Sara iria gerar criança. A promessa estava em Sara. Estava em Sara. Certo. Ok? Ok. E ratificando: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Sim. Sara fala com Agar para deitar com Abraão e é gerado um filho chamado Ismael. Certo. Anos depois, conforme Deus prometeu, vai nascer Isaac. Sim. No capítulo 22 de Gênesis, Deus vai falar assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, Isaac. Deus ainda deixa tudo bem esclarecido. Só que tem um porém. Quem nasceu primeiro não foi Ismael? Foi. Então, deveria ser Ismael e não Isaac. O que acontece é que Ismael é uma coisa que Sara arranjou. Isaac é o cumprimento de uma promessa. Então pega essa, Rafa, para quem está nos ouvindo aqui agora. Deus não tem compromisso com aquilo que a gente arranja. Uau. Deus tem compromisso com a promessa que ele faz. Quem complica tudo é o homem, Rafa. A promessa está aí, ela está para ser cumprida. A questão é que Deus quer trabalhar em parceria conosco. O problema é esse: Deus não tem compromisso com aquilo que a gente arranja. Tem muita gente quebrando a cara na vida porque inventou de pegar atalho. Ai, ai, ai. E quando você pega atalho, 100% a probabilidade de dar errado é a seguinte: pegou atalho, lá no meio do caminho tem uma placa dizendo: estamos em obras, volta pelo mesmo caminho. Você perde tempo, perde combustível e acaba ainda, se desgasta, se altera. Aí Deus vira e fala assim: o negócio era para ser melhor do que está acontecendo. O problema é que você não aguardou a promessa ser cumprida na hora certa. Você quis pegar atalho. Pegar atalho. É isso. Meu Deus. Isso é poderoso, hein? Não é? Isso é poderoso. Ô, Rafa, a Bíblia Sagrada ela vai dizer que Agar, ela está com Ismael, Abraão dá um cesto de pães e dá um odre de água. Lembra dessa passagem? Sim. Um cesto de pão, um odre de água e ela andou errante. No deserto. No deserto. Para a gente entender isso aqui, é que o deserto ele tem início e o fim. Sim. Só que aonde que está o problema? É que ela anda errante no deserto. Ô, Rafa, até para andar no deserto você tem que andar na linha. Uau! Meu Deus! Como não bastasse a pessoa estar na luta, está na guerra, está na prova, inventa ainda de andar errante. E o texto vai dizer que acaba o pão. Aliás, acaba a água, mas ainda tem um cesto de pão. Deus é tão misericordioso que em algum momento da nossa vida ele deixa faltar água. Ele deixa faltar água. Mas não deixa faltar Não o deixa pão. faltar o pão.
Porque sem água você aguenta um pouco. Aham. Sem pão... Ai! Pronto, entendeu? Já peguei. Então, Rafa, e tem outra. E por que às vezes Deus permite acabar algo na nossa vida? É que nem aquela amizade. Aquela amizade que some por propósito divino. Aí a pessoa vai lá no WhatsApp e fica assim, me abandonou, hein? Me deixou, hein? Aí Deus fala assim, eu tô te dando livramento e você quer trazer de volta o que eu tô te livrando? Meu Deus. Por conta das vezes, sabe por quê, Rafa? Por muitas vezes a gente não está valorizando aquilo que nós temos e valorizamos o que nós perdemos. Sim. Quando, na verdade, o que nós perdemos é um livramento que Deus está dando. E a gente quer trazer de volta. Por muitas das vezes, a minha avó dizia assim, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Pronto. Então, às vezes as perdas que a gente sofre na vida tem um propósito de Deus. É um momento que Deus quer a gente a sós com Ele. É o momento da caverna. É o momento da caverna. Oséias 2,14 diz assim, portanto eu te atrairei, te levarei para o deserto e não é para te matar. É porque eu vou falar com você. Uau. Existe um momento da nossa vida que Deus tira a gente do meio da multidão. E Deus esconde. Esconde. Sabe por quê? Porque Deus te faz grande em segredo. E quando ele estiver pronto, ele te apresenta. Quando Deus quer te apresentar, não tem homem que possa te esconder. E quando Deus quiser te esconder, não tem homem que possa te apresentar. Isso é forte. Isso é poderoso. Pastor, e como é para o senhor, como eu faço para mim ter uma vida de oração? Porque a oração ela é o momento que o crente ele tem o diálogo. Correto. E com Deus nós precisamos adquirir relacionamento e desse relacionamento que nós vamos conquistar intimidade com Ele. Correto. Correto? Uhum. E hoje nós vemos que nas igrejas, quando fala que o culto é de oração, some todo mundo. Exato. As pessoas desaparecem. É bem raro você ver metade da igreja na oração. Você não vê. Você não vê 40% dos membros, pelo menos aqui, né, na minha cidade. Correto. Você não vê nem 10% dos membros da igreja dentro da igreja num culto de oração, onde fala que tem que colocar o joelho no chão. E você vê que igreja que não ora não permanece com as estacas firmadas. Correto. E nós temos hoje muita dificuldade. Será que essas pessoas que não oram na igreja oram em casa? Qual é a visão do senhor sobre a oração? Esse problema não começou agora. Esse problema começou na igreja primitiva. Lembra de Lucas capítulo 24, versículo 49? Quando Jesus falou assim, ficai-vos aqui até que tu alto sejais revestido de poder. Uau, peguei. Pegou? Peguei. A Bíblia fala que eram 120 aguardando. Só que quando Jesus ressuscita até a sua ascensão, são 40 dias. Em 40 dias, olha a matemática, hein? Em 40 dias, ele aparece para cerca de 500 pessoas. E ele dá a promessa. Fica aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E só 120 é que vão esperar o poder. Ou seja, 380 dizem não para a espera do poder. Meu Deus. 380 não querem orar. Rafa, nem todos que estão inseridos dentro de um templo evangélico querem orar. Querem a bênção, mas não querem um relacionamento com o dono da bênção. Querem a vitória, mas não querem um relacionamento com quem vai entregar a vitória. Querem o milagre, mas não querem aquele que vai produzir o milagre. Outro sim. A gente precisa entender que os 120, eles recebem a promessa. 380 ficam a mercê. É por isso que se hoje você falar bem assim, olha, vai ter um churrasco na igreja, até o tataravô que está enterrado, ele ressuscita e vem para o churrasco. Uau. Mas se você falar assim, vamos levantar um clamor aqui hoje, por um grande avivamento nesta cidade, você vai contar nos dedos. E sabe qual é o problema? É que geralmente as pessoas que são prolongadas com as suas orações diante do público são aquelas que, na verdade, as suas orações são minimizadas diante da presença de Deus. Nó. Pegou, Rafa? Nó. Elas pegam o microfone diante do público, as suas orações são prolongadas. Mas quando elas se encontram a sós com Deus, as suas orações são raquíticas, são minimizadas, são de poucas palavras. Que é isso? E oração é relacionamento. Olha, se as pessoas soubessem do peso que há numa oração, com certeza, Rafa, as pessoas estariam orando mais e falando menos. Porque orar é conversar com Deus. A Bíblia Sagrada diz que Ana
ela precisa de um milagre. E ela especifica para Deus, lembrando, Rafa, que a oração não é assim, tu sabes. Não. No relacionamento que você tem com uma pessoa, você conta detalhes. É eu chegar pro Rafael e falar assim, Rafa, rapaz, que vontade de comer hoje um churrasco. Mas o churrasco que eu quero comer é uma picanha. Mas com a picanha, eu queria comer um arroz, um vinagrete. Ó, eu estou te especificando. Nesse relacionamento com Deus, olha o que Ana fala. Deus, eu queria um filho varão. Se o Senhor me der um filho varão, ele não vai ser só meu filho. Eu vou devolver para a sua casa. Naquela ocasião, olha como é importante a sua oração estar conectada com a vontade divina. Deus vira e fala assim, Ana, você tem uma necessidade e eu tenho a resposta das suas necessidades. Só que aí embaixo também estou com 3 necessidades. Eu estou precisando de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Só que o que eu vou te dar não é só um filho. Eu vou te dar um profeta, um juiz, um sacerdote. Eu vou te dar 3 em 1. E é ele que vai trazer o avivamento para dentro de Israel. A nossa oração, nosso pedido tem que estar conectado com a vontade divina, Rafa. Se não tiver, não vai. Não vai. Não vai. Isso é uma verdade. Não é? Isso é uma verdade. E pastor, e hoje nós estamos se deparando com um grande público de profetas. Sim. Missionários, missionárias. Eu vejo muitas pessoas, até mesmo no Instagram, dizendo, eu orei pro fulano, aconteceu isso. Se eu não orar, isso não vai acontecer. Coloca na minha mão que eu vou orar. Manda para mim o pedido aqui que eu vou orar. E tipo assim, quando acontece, em vez de glorificar o nome de Deus, glorifica o próprio nome. Exato. E isso... O senhor acredita que isso pode ser um espírito de soberba no coração da pessoa? Por quê? Toda a honra, toda a glória para ele. E a pessoa ora, Deus faz isso, e depois a pessoa fica tocando trombeta. Exato. Falando do que aconteceu. Isso pode ser um espírito de soberba? E com prazo de validade. Às vezes Deus até usa. Aliás, Deus usa filhos e utiliza-se de criaturas. Deus usa filho e utiliza-se de criaturas. Correto. Por isso que num grande dia, alguém vai dizer assim, mas Deus, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios. E não vai entrar. E não vai entrar. Jesus, ele vai dizer assim, apartai de mim que eu nunca vos conheci. Essa questão está falando de um relacionamento. O que Jesus está dizendo é, eu nunca tive um relacionamento com você. Eu só te utilizei. Porque Deus usa filhos e utiliza-se de criatura. Por exemplo, o galo, a trombeta que foi tocada para Pedro chorar amargamente, não vai entrar no céu. É só um instrumento que Deus utilizou. A queixada de jumento na mão de Sansão é só um instrumento, mas não vai entrar no céu. Tem muita gente assim. Deus só está utilizando esse instrumento, mas não tem céu para ele. Meu Deus! O que é isso? É sério. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu orei, eu curei. Não, parabéns. E a pessoa se vangloria. Tá aqui, eu orei, o câncer foi embora. Eu orei, a AIDS foi embora. Eu orei e foi liberto. Legal. Diante dos homens, há aplausos. Só que diante dos céus, Deus está dizendo, só utilizei. Uau! Eu não tenho relacionamento com você. O que é isso, Brasil? Então, não é o fato só de você cantar bonito, pregar bonito. O reino de Deus é muito mais do que um dom, do que o talento. É muito mais do que cantar bonito e pregar bonito, Rafa. Rafa, para pregar, hoje é só a pessoa entrar numa escola, numa faculdade, ele aprende a esboçar uma mensagem com tema, introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a mesma coisa praticamente do que um texto, né? Quando a professora de português pedir para você fazer uma redação, cantar é só você entrar numa escola de música, você aprende a cantar contralto, alto, soprano, você aprende. A questão é, Rafa, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus ou é para a glória do meu nome? E a Bíblia faz questão de dizer que para esses já ganharam o seu galardão aqui na terra. Não terá galardão no céu. Então, Rafa, é sempre assim. Preguei, é para a honra e glória do nome do Senhor. Ganhei almas, ganhei 200 almas. É para a honra e glórias do nome do Senhor. Cantei. Nossa, como você canta bonito. Se não fosse o Senhor na minha vida, nem aqui eu estaria. Uau. Isso é uma chave. Não é? Isso é chave e para quem pega, muda de vida.
para quem pega, é por isso que eu sempre falo isso aqui aqui no Tenda. Eu sempre estou dizendo, gente, pega a chave, muda de vida, Sim. aplica. E para ser bem sincero, pastor, até eu como pessoa, depois que a gente começou a cuidar do Tenda, a produzir, a entrevistar as pessoas, Sim. eu amadureci bastante, né? Eu tô vivendo a fase do amadurecimento. Eu achei que eu sabia de algumas coisas, mas eu descobri que eu não sei de nada, que eu tô aprendendo. Que bacana. Que eu sou carente de aprender todos os dias. E cada convidado é um aprendizado, cada mensagem que a gente ouve é um aprendizado. E isso nos leva a um entendimento que nós não somos nada sem Deus. Nada. Que nós não somos nada sem Deus. Sabe por quê? Sim. Porque quando você aprende que você é totalmente dependente de Deus, você luta para derrubar o gigante. Isso aí. E Deus te dá força para... O próprio Deus te dá força para você continuar, e Deus vai se encarregar de promover o jeito de separar o gigante, de acabar com o gigante. Acabar com o gigante, exatamente. Acabar com o gigante. Porque não adianta nada eu derrubar o gigante. O gigante está ali, todos os dias eu derrubo, mas o gigante não morreu. Tá derrubando, mas o gigante está se levantando. E é sempre uma parceria com Deus, já que você está falando de gigante, porque quando Davi ele vai até o ribeiro pegar 5 pedras, ô Rafa, tem muita gente que cita as 5 pedras falando assim, não, porque tinha mais 4 gigantes, tinha os irmãos de Golias. Mas isso vai muito mais além. Ah, porque é os 5 nomes de Jesus de Isaías capítulo 9, versículo 6. Não, aquelas 5 pedras... Dentro da área da teologia, Rafa, existe uma matéria chamada numerologia bíblica. O número 5 na Bíblia representa a graça. Graça. Quando Davi pega 5 pedras para derrubar o gigante, aquilo ali não foi acaso. Foi a graça. Foi a graça. O que ele, em outras palavras, ele está dizendo assim, para vencer esse gigante é só pela graça. Para vencer esse pecado é só pela graça. Para vencer esse orgulho é pela graça. Uau. Para vencer essa prepotência, esse egocentrismo é só pela graça. E ali ele sabe que ele tem uma parceria com Deus, porque Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos alterar a física? Você joga uma pedra só de lá para cá e eu vou por detrás do gigante e derrubo ele, porque pela física, na medida que Davi vai lançar a pedra sobre a sobre a testa de Golias, era para ele cair para trás. Mas quem é que está atrás de Golias? Deus. Deus fecha uma parceria com a gente. Uau. É isso. E tem mais, Rafa. Tem muita gente que fala que Davi matou Golias com a pedrada. Não, ele derrubou Golias com a pedrada. Porque, na verdade, Golias morreu com a sua própria espada. Uau! E que é outra? É que quando Davi corta a cabeça de Golias, que ele levanta como troféu, Israel, que estava dentro do mato, sai para comemorar com Davi, até com quem diz, estávamos lá no mato orando por você. Minha avó dizia que depois que a onça está morta, todo mundo quer ter parte. Que é isso? É fácil aparecer na hora que a onça está morta. E que mais? É que Saul manda perguntar assim, quem é que matou Golias? Aí o servo dele vai falar assim, olha, vai se acostumando, tá? Vai se acostumando com o nome dele. Mas por quê? Porque o Senhor falou que quem matasse o gigante ia ser seu genro, ia casar com a filha do rei. O nome dele é Davi. Ou seja, tiveram que se acostumar com o nome de Davi. Uau, isso é forte. Porque ele é o guerreiro de Israel. Ele é o guerreiro. Isso é poderoso. É interessante, né, pastor, que nessa história, Davi não apareceu ali por acaso. Não. Ele estava levando alimento para os irmãos. Exatamente. E nessa parte de alimento, isso me chama a atenção. Uhum. Que Davi, mesmo sabendo, porque os irmãos de Davi não gostavam muito de Davi, não tinha aquela afinidade. Não tinha afinidade. E Davi sabia disso. Sabia. Mesmo sabendo, foi alimentar os irmãos. Foi. E hoje em dia, algumas pessoas, quando sabem que aquele fulano tem rixa comigo, aquele fulano não gosta de mim. Tem gente que tem dificuldade de alimentar o irmão. Tem. E o que o senhor acha? Davi faz diferente. Quando Jessé fala com Davi para levar alimento para os seus irmãos, ele chegando lá, ele abre e fala assim, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Aí ele falou assim, não, o meu pai que mandou vir aqui foi o mesmo que pediu para mim colocar alguém para vigiar elas. Olha que interessante. O pai
que tinha colocado ele para cuidar de ovelhas, coloca ele agora para ir para o campo de batalha. Isso fala de transicionamento, isso fala de mudança de nível, mudança de lugar. E por muitas vezes você não entende o porquê das locomoções, dos transicionamentos, mas é o próprio Deus que está provocando isso. Quando ele chega ali, ele abre e fala assim, eu sei qual é a intenção do seu coração, é que Davi vem com o alimento e Eliabe está achando que tem presunção no coração de Davi. A verdade é, Rafa, cada um oferece o que tem. Uau. Cada um oferece o que tem. Davi tem alimento no alforje e ele alimenta os seus irmãos. Quando Deus falou para Davi no ribeiro pegar as pedras, sabe onde que entraram essas pedras? No alforje. No alforje. O mesmo alforje que levou alimento para os irmãos de Davi, levou pedra para o gigante. Para os irmãos, Davi alimenta, ele entrega alimento. Para o gigante, ele leva pedra. O problema é que essa geração de hoje está invertendo tudo. Está dando pedrada nos irmãos e está alimentando os gigantes da vida. Meu Deus! Quando, na verdade, era para sentar pedra no gigante... Está sentando pedra no irmão. Está sentando pedra no irmão. Não policia, aliás, não se policia, não vigia, ainda mais na ausência das pessoas, porque isso é uma crueldade, isso é uma covardia. Quando você não é homem suficiente, uma mulher suficiente para falar com a pessoa e falar assim, olha, você me magoou, você me entristeceu, mas eu quero te pedir perdão porque eu quero ter comunhão com você, eu quero entrar no céu. Parece que é mais fácil dar pedrada no irmão e alimentar o gigante do que ser o inverso. Dar pedrada no irmão do que alimentar o gigante. É isso aí, Rafa. É a geração que a gente está vivendo hoje, sabe? As pessoas perderam o que de fato é o sentido da palavra comunhão. Viver em comunhão, estar unido no mesmo propósito. E não sabendo elas que o Salmo 133 vai dizer assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O último verso diz assim, porque ali o Senhor ordena uma bênção. Uau. Essa comunhão que eu tenho com você aqui, Rafa, de anos, isso aqui libera bênção sobre as nossas vidas. Verdade. Barreiras são derrubadas, porque não estamos construindo muros, nós estamos construindo pontes. Vai ter amigos meus que vão ver eu aqui no TendaCast, que vão querer ser amigo seu. Sim. E tem outros que são seus amigos, vão querer ser amigos meus. Sim. Então nós estamos construindo pontes nesse momento. Enquanto nós estamos aqui agora nesse podcast, está chegando na África, na Ásia, na América, na Europa. E olha o tanto de pessoas que vão ser conectadas a essa história de vida que nós estamos contando. Esse poder da palavra, né? Exato. Poder. E paternidade. O que significa paternidade? Olha, Rafa, a minha história de vida ela começou com o abandono da mãe. Uhum. A minha mãe ela queria me dar para os outros, porque a mãe dela, minha avó, dizia que não queria filho de preto dentro de casa. E com 3 meses recém-nascido, a minha tia Luzinete me tomou dos braços da minha mãe e me levou para casa da minha avó. Eu sou fruto de uma ficada, essa é a verdade. Meu pai e minha mãe só ficaram. Minha mãe engravidou e quando deu 3 meses eu fui morar com a minha avó, Dona Celina. Morei com ela até os 6 anos de idade. Dos 6 anos até os 14 anos foi o maior inferno da minha vida, porque eu sofri muito na mão da minha madrasta. Imagino que pelo fato de eu não ser filho dela, então eu era tratado com diferença. Eu tenho mais 2 irmãos por parte de pai, o Júnior e a Rafaela, né? E tinha essa diferença dentro de casa. E eu não chamava meu pai de pai, porque eu não tinha aquela presença paterna, sabe? Do pai sentar do seu lado, de te dar um carinho, de falar coisas boas para você. Aquela coisa que muitos têm, uma mãe e um pai. Eu digo sempre, Rafa, há uma diferença muito grande. Quem foi criado com pai e mãe para aqueles que não foram criados com pai e mãe. E isso reflete no futuro, tá, Rafa? Muitas das vezes problemas que a gente vê numa juventude ou até mesmo uma pessoa que depois de casada, a gente pensa que o problema nasceu naquela ocasião, quando na verdade isso tem a ver com a sua infância. Tem a ver com a sua infância. Nó. Por exemplo, eu não tinha direito de escolha. Hoje eu estou com 43 anos, eu tenho dificuldade de escolher coisas. Por exemplo, uma camisa preta, branca e amarela. Eu tenho que chamar a Áurea para me ajudar. Amor, qual a camisa mais bonita que você acha? Eu não consigo eu mesmo, Rafael, escolher. Eu tenho essa dificuldade,
Você acredita? Acredito. Rafa, eu vou comer o lanche. Você quer o quê? Você quer pizza, quer churrasco, quer macarronada? Você vai comer o quê? Ah, vou comer lanche. Ah, eu também quero lanche. Então, são coisas que você vai acarretar para a vida toda. Por quê? A presença materna e paterna é essencial. É essencial. Então, eu hoje eu posso te dizer que, pelo fato de ser criado nesse ambiente de diferenças, não sem direito de escolhas, hoje o Rafael convertido, pastor, pregador, eu decidi ser uma pessoa alegre. Eu decidi abraçar as pessoas. Eu decidi ouvir as pessoas. Eu sou daquele, Rafa, como você viu hoje. Eu te vi, eu já te abracei, já te perguntei como é que você está. Eu tenho interesse em saber como é que estão as pessoas. Sim. Foi tudo ao contrário do que aconteceu na minha vida. Por quê? Eu decidi ser assim. Eu tive um posicionamento de ser diferente daquilo que quiseram fazer comigo. Então, Rafa, hoje meu pai é convertido, eu chamo ele de pai. A minha irmã Rafaela é convertida, uma pessoa que eu amo, um beijo para ela nesse momento, um beijo para o meu pai. Então, assim, a presença paterna é tudo. Até porque, Rafa, eu com 14 anos eu fugi de casa. 14 anos? 14 anos. Foi um dia que a minha madrasta me bateu muito pelo fato de eu demorar na casa da minha avó. Nesse dia que eu fugi de casa, eu voltei para a casa da minha avó, que me criou até os 6 anos de idade. E nesta ocasião, eu cheguei na casa da minha avó e falei assim, mãe, eu chamava minha avó de mãe. Eu falei, mãe, eu quero ir para a igreja. Lembrando que na minha família ninguém era crente, Rafa. Eu decidi ir para a igreja, sabe por quê? Sempre fui apaixonado por ver gente de terno e gravata na porta de uma igreja. Meu Deus, é forte. Olha só. Mas teve um dia, quando eu morava com meu pai, entrou 4 jovens no apartamento do meu pai, fazendo evangelismo, olharam para mim e falaram assim, olha, você pode não entender no tempo presente, mas você vai ser pregador do evangelho. Aquilo veio como uma chama no meu coração, Rafa. E aí, quando eu fiquei vendo pessoas com terno e gravata na porta da igreja, eu falei assim, um dia eu vou vestir terno e gravata. No dia que eu fugi de casa, eu procurei uma igreja evangélica. E isso é engraçado, Rafa, que eu sentei do lado esquerdo da igreja, o pregador ia começar a pregar, chamei o obreiro que estava na porta e falei assim, como que eu faço para ser crente dessa igreja? E ele falou assim, tá vendo aquele pregador que vai começar a pregar agora? Eu falei, o que que tem? Você, quando ele terminar de pregar, você levanta a mão e aceita Jesus. Eu falei, mas eu quero aceitar agora. Ele aceita depois. Eu falei, eu quero aceitar agora. Aí ele aceita depois. Eu falei, eu quero aceitar agora. Ele falou, então peraí. Ele foi lá no ouvido do pregador e falou assim, ó, não prega agora não. Tem um rapaz que quer aceitar Jesus agora. E aí o pregador falou assim, não, fala com ele para esperar o pregar. Não, ele quer aceitar agora. Quando o pregador falou assim, cadê o rapaz que quer aceitar Jesus aqui? Eu levantei as mãos e aí ele foi tomado em profecia e falou bem assim, acima de te dizer o Senhor, toda maldição que lançaram na sua vida vai se tornar em bênção. Rafa, eu me converti com 14 anos, comecei a pregar com 17 anos, hoje tem 26 anos que eu prego o evangelho, 17 de pastorado, estou com 43 anos de idade, só falta um continente para pregar o evangelho, que é o continente da Oceania. Já preguei no continente europeu, africano, asiático e americano. Uau. E é isso. Deus é poderoso, né? Deus é poderoso, amigo. É, mano, a sua história, ela é diferente. E eles te chamam de coração valente, né? Coração valente. Coração valente. Por que coração valente? É por causa desse marca-passo, né, Rafa? Esse marca-passo, para você ter ideia, para os médicos eu só posso pregar uma vez por semana. Mas eu sou um pouco teimoso. A cada 10 anos eu tenho que trocar o aparelho. O ano passado eu troquei ele e eu quero saber se ele está funcionando bem, então eu prego quase todo dia, Rafa. Já teve domingo de eu pregar 5 vezes. Jesus! Pregar numa vigília de sábado para domingo, pregar domingo de manhã, domingo à tarde, depois sair pregar numa conferência entre as 6 às 8 e depois ir para um aniversário de um pastor 5 vezes no único dia. Meu Deus! Então o coração valente é o fato da minha forma explosiva de pregar, porque era para mim pregar conversando com a igreja, Rafa, e eu não consigo pregar conversando. Eu prego daquele jeito que você já sabe, né? De molhar a camisa, molhar por dentro do sapato, aquele jeito explosivo e aí nasceu Coração Valente. Coração valente. Coração Valente. E hoje você anda com marca-passo,
fazendo uma obra, pregando em tudo quanto é lugar, tudo quanto é país. Já foi em quantos países, pastor, até hoje? Rafa, você acredita que eu não contei ainda? Não contou, mas já foi em vários. Oh, na África eu já fui no Mali, no Senegal. Na Europa, dentre eles já fui Inglaterra, Suíça, Itália, Portugal, Áustria, Inglaterra. Já fui no Japão, estive agora, né? Sim. Nagoya, Otachi, Toyota, Tóquio. 2 vezes eu já te vi no Japão. Isso aí. E outra, e na América eu vou 4, 5 vezes por ano, né? Sim. 4, 5 vezes por ano. Então só falta Oceania. Só falta Oceania. Só falta que no caso é a Austrália, o Nova Zelândia, né? Só falta lá. Aí você imagina, né? Para alguém que não tinha futuro, tinha chamada, e aí Deus vai escrevendo a história. Deus escreve. Então, Deus, literalmente, Deus é aquele que escreve história. É isso aí. Primeiro, para alcançar a promessa, tem que ter história. Tem que ter história. O senhor já viu alguém que alcançou a promessa sem história? Ah, não, Rafa. Não impossível. Existe. Não existe. Não existe, né? E que bom que você fez essa pergunta. Ela é pertinente à questão do crescimento. Sim. Porque não é pecado crescer. O problema é como a gente cresce. Não é pecado crescer. O problema é como a gente cresce. Isso é uma chave. É uma chave, não é? Sim. Olha só. Gideão morre. Seu filho Abimeleque quer assumir o lugar do pai. Só que ele tem os seus irmãos como concorrente. Ele vai dar uma festa e vai matar seus 70 irmãos. Só para assumir o lugar do pai. Rafa, não existe problema algum em nós crescermos. O problema é como a gente cresce. O problema é como cresce. Tem muita gente crescendo à base do sangue do irmão. Tem muita gente crescendo puxando o tapete do outro. Tem muita gente crescendo pisando na garganta do outro. Meu Deus, isso Existem pessoas crescendo difamando o outro. Existem pessoas crescendo caluniando outras pessoas. Só que esse crescimento ele tem data de validade, Rafa. Porque não é um crescimento sadio. Não é um crescimento onde a mão de Deus está. Deus quer que nós venhamos crescer em todas as áreas. Crescer na área espiritual, na área ministerial, na área familiar, na área financeira. Deus tem crescimento para todos. A questão é, como é que eu estou crescendo? Será que eu estou crescendo de forma saudável? Será que eu estou crescendo de forma correta? Debaixo da bênção? Debaixo da bênção eu estou crescendo torto. E aí? Exatamente. E detalhe, para crescer tem que ter raiz. Tem que ter raiz. É que, pronto, vamos entrar na área da construção. Você já percebeu que toda construção, a base leva muito mais tempo do que a execução dela? Sim. Uma vez, eu ia para a faculdade e eu vi assim uma placa escrita assim, em breve um edifício tal com 25 andares. Eu passava ali todo dia, 8 horas da manhã indo para a faculdade. Um dia, com curiosidade, eu virei para um dos trabalhadores e falei assim, hein, não vai ter nada aqui não, porque só tem a placa que vai ter o prédio 25 andares, até agora nada. Vocês desistiram? Falei assim, qual é o seu nome? Eu falei, Rafael. Não, senhor Rafael, é que nós estamos preparando a base. Então, para 25 andares, a base ela tem que ser sólida e leva muito mais tempo para construir a base do que a execução do prédio. Isso vale para a nossa vida, Rafa. Peguei. Quer mais? Vamos para Jesus? Vamos. Percebe que Jesus, quando ele está com 30 anos, ele é batizado por João Batista. Depois que ele é batizado, que vem o Espírito Santo em uma forma corpórea de uma pomba, aí Deus fala assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A partir dali, começa o ministério de Jesus, que vale por 3 anos. Jesus fica 30 anos se preparando para 3 anos de execução do ministério. O tempo de preparação é maior do que o tempo de execução. Meu Deus. Pegou, Rafa? Aleluia. É por isso que muitas das vezes a gente não entende o porquê que as coisas estão demorando. É porque nós ainda não estamos preparados. Estamos num processo da preparação. Entende agora por que Paulo fica 14 anos fabricando tenda, 15 dias com Pedro, para depois ele sair como apóstolo? Aí as pessoas perguntam assim, 14 anos fabricando tenda? 15 dias com Pedro? Pedro? Que não tinha tamanha sabedoria como o apóstolo Paulo tinha? Sim. E por que Paulo quer ficar 15 dias com Pedro? Porque Pedro andava com Jesus. Ele está dizendo, eu vou andar com quem sempre andou com Jesus. Uau. Aí fica uma questão também que o nosso crescimento depende muito com quem a gente está andando.
Porque quem tá andando ajuda no alicerce da base. Pronto. Ai. É sobre isso. Uau. E se Deus tiver de mudar o nosso rol de amizade, ele muda. Sabe por quê, Rafa? Nós temos que andar com pessoas mais crentes do que a gente. Pessoas que oram mais do que a gente. Aliás, tem muita gente que se acha o super-homem, a Mulher Maravilha, quando, na verdade, quando ela está dormindo, tem alguém de joelho orando por ela. Ô, Rafa, nós somos fruto da oração de alguém. Se somos o que somos e estamos onde nós estamos, é porque existe alguém que está orando por nós. E esse alguém sempre é uma coluna. Sempre é uma coluna. Sempre é uma base. Uma base. Nossa referência. Pronto. Nosso exemplo, nosso pilar. Todo mundo tem uma base. Uhum. E hoje, quem é sua base? Minha base hoje é minha família. A Áurea apareceu na hora certa na minha vida. Né? A Áurea, ela que está comigo já, somos casados há 17 anos. No momento que eu perdi essa minha avó, olha que Deus tremendo. Olha como que é escrita a nossa história. Quando eu perdi a minha avó com câncer no colo do útero, nas mesmas semanas que eu perdi a minha avó, Deus enviou a Áurea. Deus enviou a Áurea como auxílio. É forte. É forte, não é? Forte. Então, assim, não tive a presença da minha avó, ali naquele momento da ausência da minha avó, começo um relacionamento com a Áurea, né? Que a Áurea é uma professora de química, pós-graduada em química, que me colocou para estudar. Oh. Foi ela que falou assim, vem cá, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de pregar. Ela falou assim, tá, você é formado em quê? Eu falei, em nada. Ela, então você vai estudar. Já começou por aí, Rafa. Se eu quisesse estar namorando com ela, ela me colocou para estudar. Porque é assim também, tá, Rafa? A sua pergunta foi, quem é minha base? Porque ela falou assim, olha, se você tem sonho, se você tem projeto de vida, você tem que colocar isso para funcionar. Então a gente tem que ter pessoas que nos fazem avançar, crescer na vida. E a Áurea me colocou para estudar. Hoje eu sou bacharel em teologia, com pós-graduação em capelania e formado também em filosofia. Uau! É, a Áurea me colocou para estudar. Ela que é formada em química e física. Uau, isso é poderoso. Mas não me pergunta nada de química não, porque eu só entendo da professora. Eu não entendo da matéria não, tá? Dá um abraço para nossa irmã Áurea, pastora Áurea. Deus abençoe. Tá aqui do nosso lado. Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui, gente. Tá aqui. Dando glória aqui no cantinho, sentindo a presença de Deus. Isso é poderoso. Amém. E todo mundo precisa de alguém para ajudar, né? Sempre, Rafa. E a mulher, ela tem essa qualidade. Você já percebeu? Tem gente que fala assim, atrás de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. É. Mas o senhor entende que é atrás ou do lado? É do lado. É do lado, né? É do lado, sabe por quê? Eu percebo que ao longo desses anos caminhando com a Áurea, ela é muito mais perceptiva do que eu. A mulher, ela tem um poder incrível, Rafa. Que poder é esse? Vamos lá. Vou vir com a Bíblia e depois eu vou vir com a aplicação. Lembra quando Jesus ressuscitou? Sim. O primeiro grupo que Jesus aparece é para as mulheres. Uau. A pergunta que fica é por que ele não aparece para os homens? Uau. As mulheres, ela têm um poder incrível. Com um único olhar, ela consegue descrever cores, lugares, pessoas, detalhes. A mulher é detalhista. Se Jesus aparece após a ressurreição para o grupo de homens, os homens diriam só assim, parece que quando começou o domingo de manhã, alguém ressuscitou. Já as mulheres vão contar com detalhes. Veja bem. Rafa, você foi numa festa e a sua esposa vai e te pergunta bem assim, amor, como que estava a festa? Nós, homens, sempre tratamos com redundância dizendo assim, a festa estava boa. Aí ela pergunta, quem estava lá? Muita gente. Comeu o quê? Muita coisa. Vamos inverter agora. Você em casa e a sua esposa chegando, você inventa de perguntar, amor, como é que estava a festa? A mulher é tão detalhista que a sua esposa vai dizer assim, amor, a porta tinha 3,57 metros de altura, por 2,15 de largura. O tapete tinha o rosto do leão da tribo de Judá. Aí você pergunta, você comeu o quê? De entrada eu comi salada. Depois eu comi um pastel de camarão. Quem estava lá? Fernanda, Valesca, Vanessa, Maria, mulher detalhista. Quando Jesus aparece para o grupo de mulheres, aquilo ali não foi acaso, não foi coincidência. É porque as mulheres entregariam a respeito da mensagem da ressurreição com detalhes. Uau.
Os homens, quando entregam, seria uma coisa bem superficial. Já as mulheres, não. De qualquer jeito. Já as mulheres, como que elas diriam? Olha, era madrugada, ainda escura. Houve um terremoto de tantos decibéis. A pedra estava removida, não para mostrar que ele não estava mais lá, mas sim para que nós pudéssemos entender que chegou o momento da ressurreição dele. Forte. São detalhes, então a mulher ela é perceptível. Quando a sua esposa ela fala algo assim, olha, Rafa, toma cuidado com A, B, C e D. Pode escrever, porque o que ela está falando é certo. Quando a mulher fala assim, olha, você deve fazer isso, isso e isso, isso. Pode ouvir ela, acata o que ela está falando, porque a mulher ela tem um dom incrível de ver coisas que o homem não consegue ver. Eu sempre digo que o homem tem um dom da sonceira, ele tem um ministério da sonceira. Ele fica assim, que, onde, como? A mulher não. O que ela descreve para você, você pode anotar que está certo. Então, precisamos ter a nossa esposa do nosso lado e precisamos acatar o que ela está falando. Isso é forte. E só cheguei aonde cheguei, porque a Áurea, além de uma esposa, é uma pessoa que administra muito bem, é uma pessoa que está unificada com o meu sonho, com o meu projeto de vida, e é por isso que nós só estamos onde nós estamos, porque nós trabalhamos em conjunto. Uau, muito forte. E você já percebeu que toda casa em que a mulher se posiciona progride? Progride. É diferente. É diferente? O ambiente é diferente, a conversa é diferente, Rafa. Essa é a verdade. Por vezes, eu digo sempre que os meus pós-culto, eu tenho o prazer de sentar com inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. E às vezes as pessoas querem saber qual é o segredo do nosso sucesso, né? Como que foi para você chegar onde você está? Como que toda essa administração? Rafa, não é um bicho de 7 cabeças. O que precisa é de um alinhamento. Às vezes a resposta está diante dos nossos olhos. E a gente não está vendo. E a gente não está vendo, Rafa. Então é toda a questão de um alinhamento. Está alinhado ao propósito. Dentre tudo que nós já conversamos aqui hoje, alinhado ao propósito, alinhado à promessa, alinhado à vontade de Deus. Aliás, Rafa, é como eu disse, a vontade de Deus, talvez a princípio, num tempo presente, ela pode não estar linkada ao que nós queremos, mas ela nunca vai trazer confusão, ela vai trazer paz para nós. Verdade. Nós vamos estar em paz. Verdade. Talvez é o momento da preparação. Não chegou a minha hora, mas eu estou tranquilo, eu estou em paz. E por muitas das vezes, Rafa, nós temos que tomar cuidado, já que eu estou aqui nesse TendaCast, no podcast com você, eu preciso deixar isso aqui em letras garrafais, que a gente tem que tomar muito cuidado para não viver uma vida dentro do critério de outras pessoas. Tomar muito cuidado para não viver uma vida no critério de outras pessoas. Exatamente. Por quê, pastor? Porque, às vezes, Deus já descreveu para você qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Qual é a vontade sublime que Ele tem na sua vida. Mas vira e mexe, vem os achismos. Eu acho. Eu acho. Uau. Eu acho. E por vezes são pessoas secundárias que falam assim, eu acho que você não deveria fazer isso. Eu acho. Você acaba ouvindo outras vozes e a voz que você deveria ouvir, você não ouve. Por causa do eu acho. O eu acho. Tem gente que só fala eu acho. Eu acho. Mas não tem certeza. É. Olha só. A Bíblia Sagrada diz que quando Davi vai lutar com Golias, ele ouve 4 vozes. 4 vozes de oposição. Ele ouve a voz de Golias, ele ouve a voz dos filisteus, ele ouve a voz de Eliabe, e ele ouve a voz de Saul. Só que se você analisar o texto, Deus está em silêncio. E por que mesmo Deus estando em silêncio, Davi mesmo assim quer lutar contra Golias? Sendo que ele está ouvindo 4 vozes da oposição. Rapaz. O silêncio de Deus é mais forte do que qualquer voz que venha do inferno. E eu repito, o silêncio de Deus é mais forte do que qualquer voz que venha do inferno. Cuidado com a voz do achismo. Cuidado com as vozes secundárias. Cuidado com as vozes que vêm pelos cantos da casa, que vêm pelos lugares que você passa. Fica com aquilo que Deus falou. Uau. Fica com a promessa que Deus fez. Fica com a vontade permissiva de Deus. Porque senão, daqui a pouco, você vai ficar em cacos e vai ter que voltar tudo novamente. E aí, vai fazer com que você percorra mais alguns quilômetros
sendo que já era para você estar voando na presença de Deus. Uau. Isso é uma chave. Pegou aí, Brasil? Se você não pegar agora, você não pega mais não. Se você não mudar de vida agora, você nunca mais vai mudar. Pastor, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera e desse um recado para aqueles que estão pensando em voltar para trás. Em voltar para trás? Em voltar para trás. Ezequiel capítulo 47 diz assim: Ezequiel é convidado para entrar no rio. Uau. E o varão leva ele para 1000 côvados. Ele é fiel nos 1000. Como ele é fiel nos 1000, ele leva para 2000 côvados. Como ele é fiel em 2000, ele leva para 3000 côvados. Rafa, quando ele é colocado para 1000 côvados, ele não anda 1100, 1200, 1300. É 1000. Porque ele sabe que a unção que Deus deu para a vida dele é para 1000. Mas como ele foi fiel nos 1000, Deus coloca ele em 2000. Uau. Porque na medida que eu sou fiel àquilo que Deus colocou nas minhas mãos, Deus sempre terá mais para me proporcionar. Meu Deus. E quando Deus coloca ele em 3000 côvados, fala assim, olha, agora não é eu que vou te levar. Agora é você que vai ter que mergulhar. A Bíblia diz que Ezequiel não atravessou o rio. Ele voltou para a margem do rio. Então, de repente, eu estou falando com alguém agora que voltou para a margem do rio, quando, na verdade, a decisão é sua. Se mergulha ou se volta para trás. E sabe por que tem gente que não quer mergulhar? Porque não quer perder a autonomia. Uau. Gente que não quer perder a sua autonomia. Eu vim aqui hoje no podcast para dizer para você abrir mão das suas vontades. Abra mão das suas autonomias. Abra mão dos seus desejos e mergulhe nesse rio. Outro detalhe, sabe por que Ezequiel não mergulha no rio? Porque ele sabe que se ele mergulhar, ele vai desaparecer. A questão é que a gente fica preocupado. Mas se eu sumir das redes sociais, vão falar que eu agora não estou mais pregando, não estou mais cantando, eu estou em pecado. Não tem problema. Quem não está te vendo agora vai te ver lá do outro lado do rio, vivendo as promessas de Deus. Então, a palavra que eu tenho para você, não volte para a margem do rio. Mergulhe. Mesmo que você perca a sua autonomia, mesmo que você desapareça. Até porque chamada nunca foi nome em cartaz, nunca foi com fotos em redes sociais. Ministério tem a ver com a vontade divina. Contanto que você cumpra o que Deus quer, faça aquilo que lhe apraz. E tempo certo, mesmo mergulhado, você está cumprindo o propósito divino. O que importa é o que Deus definiu para a sua vida e não o que os homens estão descrevendo. Você tá doido? O que é isso? Vai ser uma chave. Pastor, obrigado. É um prazer. Tamo junto, irmãozão. Aqui. Gente, compartilha muito essa entrevista. Compartilha, envia para geral, envia para os parentes, para os amigos, envia para todos. É muito forte. Ó, e se você comentar muito aí, compartilhar muito, vai ter a entrevista 2. Você vai acompanhar a entrevista 2. Tá bom? Deus te abençoe.